e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu não tenho palavra para expressar tudo que eu tenho sentido e vivido desde domingo até hoje. Talvez essa distância em tempo e logo o reencontro com o pastor Ailton, mesmo que a gente estava acompanhando os seus passos, tanto no campo missionário, logo o seu retorno para Recife, e como Deus proveu o pastor para a igreja, depois de recolher o pastor Leôncio. E esse retorno, pastor, ele me encheu de alegria por vê-lo, com a sua esposa, a pastora Judite, os filhos, Ailton Júnior, e logo me encheu de esperança. Em que sentido? Porque há um medo santo, se pode pôr assim, que igrejas no porte como essa, ministérios grandes que tiveram homens como esta, que foram apóstolos do Senhor, não encontrem sucessores. E no que eu vejo aqui, é uma prova suficiente de que Deus tem provisão para a sua igreja. Que Deus tem uma geração que Ele vem formando. E quando chega na hora, Ele tem pessoas certas para ocupar espaço e fazer a obra do Senhor de maneira integral. Então, me alegro muito e estou honrado de compartilhar com o senhor, compartilhar com a equipe de pastores, todos os que até agora eu tenho podido saudar, abraçar, conversar um pouquinho, transfere para mim uma sensação de paz. Eu sinto que no ministério há paz. E se há paz no ministério, há paz na igreja. E se há paz na igreja, haverá paz na cidade. E se há paz na cidade, haverá paz para o Estado. E daqui a bênção para o Brasil todo. Você crê? Amém. Então, eu agradeço também a atenção que tem sido dada. Eu estou pensando como é que eu faço para desacostumar, depois que eu sair daqui. Amém. Vamos para a palavra do Senhor. No domingo à noite, eu tive a licença do Senhor, a licença do Senhor, a autorização de entregar para vocês uma mensagem com o título Quando a Terra se Reconcilia com o Céu. E logo vimos coisas que devemos observar. Naturalmente, o povo que está hoje aqui não é aquele, é outro. Mas eu soube que várias pessoas estavam conectadas. Alguns pela televisão, outros pela internet. E dizendo, aquela palavra foi para mim. Bom, pois se foi para você, o aproveito é todo seu. Tome lá e use. E se você não esteve domingo, você não ouviu de nenhuma outra forma, a gravação ela deve estar aí à sua disposição. Por que eu digo isso? Porque eu quero voltar no capítulo 1 de Colossenses. Ali sigue as palavras que o Espírito Santo
quer que consideremos hoje. Versículo 18 em adiante. E ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Agora, olhe a palavra apostólica na direção da igreja. A vós, também que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Aleluia. Na primeira parte da mensagem, a reconciliação da terra com o céu, nós vimos os direitos que há para aqueles que entendem que estão reconciliados. E como pode, nos direitos adquiridos, tomar posse e desfrutar de tudo o que há no céu para a terra. Há algumas coisas que precisam ser reveladas, que precisam ser entendidas no Espírito. Outro dia aqui falei, antes de orar, por um grupo de missionários, que é preciso, em algum momento da vida, a gente fazer calar-se, ou calar o corpo. Dar ordem ao corpo. Aquieta-te. Dar repouso ao corpo, para que o corpo repousado possa ouvir as palavras que temos. Um dia um salmista disse: ó, alma minha, por que te abate? Se o corpo estar agitado, não pode ouvir. Mas também é necessário que, em determinados momentos, nós possamos calar a nossa boca. Não soltar nenhuma palavra, nenhuma frase. Fazer silêncio para ouvir os nossos pensamentos. E quando ouvimos o pensamento, podemos perceber que tão limpo eles são, ou que tão contaminados estão. E é também necessário que haja momento em que, fazendo esta pausa, desconectemos o pensamento para que ele repose, que não haja essa agitação mental.
Reposa a mente, reposa a mente. Deixa as preocupações, solta as tuas dúvidas, cancela o teu medo, o teu temor, apaga a mente, os teus desejos, submeter-la para quê? Para que possa ouvir o Espírito. Pedro, o apóstolo, na segunda carta, capítulo 2, verso 4, ou 1:4, ele disse: sendo que nós temos grandíssimas ou grandiosas promessas, e por ela nós somos participantes da natureza divina. Quando eu encontrei esta palavra, eu estava jovem, saindo da adolescência para a juventude, e eu entendi que a minha vitória não era pelejar com a guerra que estava fora. No meu tempo havia de tudo ruim, como hoje. E eu vi jovens que era parte do nosso grupo ser arrastado pelas coisas que o mundo oferecia. E algumas vezes a curiosidade era tão grande que eu também queria me aproximar. Mas tomei uma determinação. O que é ruim para eles é ruim para mim. Não serve para mim. Mas como eu posso libertar-me dessa força estranha que arrasta todo mundo? E essa foi a resposta. A sua peleja não é lá fora, é dentro. Esforce-se para que tudo que é seu seja dominado pela natureza divina. E se a natureza divina governa em você, você será invencível. Aleluia. Porque a natureza divina não peca. A natureza divina não tem apetite carnais. E se a natureza divina governa, você será sempre mais que vencedor. E eu quero dizer esta noite, antes de entrar no conteúdo da mensagem, que eu sinto que estou no melhor lugar da terra. E estou com o melhor grupo de pessoas da terra. Aqueles que a natureza divina governa em cada vida. Dar espaço à natureza divina. Então aqui, chegando nesse nível, o céu reconciliando com a terra, tudo está reconciliado e tudo é nosso. Então, o que é que vem depois de observar aqueles 4 passos que já foi falado? É a frase que está no versículo 22. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da carne. Isso foi feito pela morte, para perante ele vos apresentar, como se deve apresentar? Santos e irrepreensível, inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé. Então a palavra é fé. Diga comigo, fé. Fé. De novo, fé. Fé. De novo, fé. 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 O que é fé? Fé é certeza das coisas que se espera. É a convicção daquilo que não se vê. Isso é fé. E a fé, ela é um dom de Deus. Quando foi que a fé
na sua vida. Paulo aos Romanos disse: por ouvir a palavra de Deus. E quando se ouve a palavra, a fé se ativa e ela é sua. E se a fé é sua, ela não é para ficar guardada em um cofre. Ela não é para ficar guardada como um elemento sem uso. Ela é mais poderosa que qualquer bomba atômica ou um conjunto de forças nucleares juntas. O que precisa é o correto uso. Aleluia! Então eu venho propor para você fé para administrar o seu futuro. Levante a sua mão e diga: nesta noite eu me preparo para fazer uso da minha fé a fim de administrar o meu futuro. Amém? Vamos entrar na palavra para ver exemplos que nos vai ajudar. Primeiro, permita que surja a fé nos momentos de prova, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, não importa qual seja. Quando isso acontece, deixe que a fé, ela seja movida. Ela diz, quando você está em prova: use-me, eu estou aqui, tenha-me em conta, não me anule, não me deixe. Hebreus capítulo 11, verso 23. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido por seus pais por 3 meses, porque ele viram um menino formoso e não temeram, olha aqui, e não temeram o decreto, o mandamento do rei. Não temeram. Quando eu estou falando disso, é bom recordar o contexto. Porque a gente lê e pensa de uma maneira talvez muito menos real. Mas a coisa foi assim. O zelo, a inveja, o temor de Faraó com o povo judeu que estava na sua terra, levou a ele tomar determinação de extermínio. A primeira ordem foi, capítulo 1, verso 16: cada criança, varão que nascer, mate. Sabe o que o Faraó está determinando? Matar uma geração. Mate. As parteiras tiveram temor de Deus e não fizeram. E Faraó percebeu que aquilo não estava sendo cumprido. Então chamou a atenção delas e disse: vocês não cumprem. Por quê? E elas disseram: é que as hebreias, elas são muito rápidas e são fortes. E antes que a gente chegara, ela já deu a luz. Em outras palavras, elas mesmo se atendiam. Então o decreto foi o seguinte decreto foi: tá bom, vocês façam de outra maneira. Ele entendeu que não é fácil que uma mulher mate uma criança, recebendo ela no parto. Não é fácil. É um trauma. Então a mente maligna dele diz uma coisa assim, inesperada: quando nascer um menino, lance no rio Nilo. Você não tem que matar, jogue ele no rio. Ele no rio se afoga, ele no rio será comido,
ele no rio finalmente morre. Aí não há maneira. E naquele tempo, naquele contexto, nasceu Moisés, com o decreto em cima: morte, morte. E isso era todos os dias: morte, morte. Mas quando chegou a hora, Moisés nasceu. E a mãe foi rápida. E nasceu. E o texto disse: e nasceu e foi escondido pela fé. Sabe o que? Há uma fé que esconde. Eu disse que há uma fé que esconde. E aquela fé escondeu a criança por 3 meses. E estando a criança escondida por 3 meses, a mãe, sem que houvesse nela um manuscrito que apontasse para que ela pudesse ter certeza absoluta do que estava dizendo, mas ela estava procedendo. 3 meses de fé pode salvar uma vida e pode salvar uma nação 80 anos depois. Sabe, o uso da fé hoje não é só hoje. Você usa a sua fé agora e você pensa que o resultado foi só agora. Mas a fé usada hoje e agora, ela trabalha amanhã, depois da manhã, durante o mês, o ano que vem, dentro de 10 anos, dentro de 15, dentro de 20. Oh, minha xeria abacatorria mahanakia. Agora, pastores, estou falando com mente bíblica, não é? É o seguinte: como era a ordem, lança a criança onde? No rio. Quem lança a criança no rio? As parteiras. Sabe o que é que faz Joquebede? Diz: meu filho, nenhuma vai pôr ele no rio. Se eu não posso mantê-lo mais em casa, quem põe ele no rio sou eu. Eu quero profetizar esta noite: não solta o teu filho e a tua filha na mão de ninguém. Não permita que outros lancem o teu filho. Quem tem que lançar o teu filho é você mesmo. Por em cima do perigo, por em cima do que seja, você. E sabe o que fez essa mãe? Cobriu o filho de fé. Meu filho, eu ponho você no rio, mas eu ponho coberto de fé. Você é uma opção profética. Oh, você. Aleluia. Ama chorar. Eu não estou lançando no rio um menino para morrer. Eu não estou lançando no rio um menino para que os animais do rio comam ele. Eu não estou lançando um menino para que seja desaparecido da história. Eu estou lançando um profeta no rio. Eu estou lançando um libertador do futuro.
E você sabe o que é que a fé faz? A fé trouxe a filha de Faraó depressa, fez ela sentir calor nos pés, nas pernas, na cabeça, em todo lugar. Ela disse: eu preciso banhar, eu preciso molhar-me, eu não posso ficar aqui, eu preciso de... E quando ela entrou no rio, e quando ela desfrutava das águas, de repente vem uma canasta, um barquinho se movendo, e ela olha e diz: o que é aquilo ali? Disseram: é um barquinho, mas tem algo dentro. Sim, o que é? Uma criança, traga para cá, é filho de Hebreus, traga. Ela representa Faraó, ela representa a morte, ela representa o extermínio. Mas agora a fé está mudando a mente dela, o coração dela, o pensamento dela. E diz que quando ela viu o menino, viu ele hermoso, e disse: que menino bonito. E eu não tenho filho, eu quero que esse menino seja meu filho. E abraçou ele, beijou ele, abraçou ele. A fé faz que os teus inimigos te abracem, te beijem, te guardem. Mas pela beira do rio, vinha a irmã caminhando, olhando onde é que vai o barquinho dele, onde é que vai. E daqui a pouco ela olhou: e viu quando foi recolhido pelos braços da princesa, e a menina ficou do outro lado olhando a cena de amor, a cena de carinho. E ela do outro lado disse: a mamãe pegou duro, a mamãe acertou, porque na fé você não perde, na fé você sempre ganha. Levanta a tua mão e diga: com Deus nunca se perde, com Deus sempre se ganha. Você sabe o resto, mas deixa eu dizer: quando ela sentiu que ela era a mãe da criança, mãe adotiva, ela perguntou: eu não posso cuidar dessa criança lá no palácio, eu preciso que alguém cuide por mim. Aí a menina está do outro lado e diz: eu. Ela não sabe que é o irmão dela. Sabe o que é que eu quero dizer para você? A fé acompanha o resultado. Quero voltar a profetizar de novo para você. A tua fé acompanha o resultado. E antes que termine o ano 2012, você vai ser testemunha de fé do que Deus estará fazendo com você. Alá, Shariahama canta reacai. Título de príncipe, educado em todas as ciências, e a fé guardou ele lá. Comete uma falta, foge para o deserto, a fé guarda ele lá. Joquebed morre, o papai morre, a família morre, parte dos maiores, mas a fé vive. Deixa eu dizer para você,
Você pode ser recolhido por Deus, mas a tua fé, ela vai seguir caminhando, ela vai seguir trabalhando, ela vai seguir cumprindo o propósito pelo qual foi usada. Oséias capítulo 12, verso 13. Lá depois, olha a palavra profética. E por um profeta o Senhor fez subir Israel do Egito. E por um profeta o povo foi guardado. O que ele recebeu da sua mãe, agora ele também dá. Ele dá. Pergunto, por que o futuro nos faz sentir inseguros? Quando nós temos garantia de que aquele que abre caminho, ele está diante de nós, ele é quem abre a porta do futuro, e ele não deixa que você esteja só. Eu disse, ele não deixa que você esteja só. Agora note bem, quero fazer algo aqui, algo que mudou entre Moisés e Josué, e depois mudou entre Jesus e os discípulos. Permita-me fazer o senhor. Pode vir, um minuto. Ele é Moisés. E eu sou Deus. Fique de trás de mim. O Senhor, Moisés disse, se o Senhor não for comigo e diante de mim, eu não vou. O Senhor disse, está certo. Aonde o Senhor for, eu. 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 Então o Senhor foi. O Senhor parou o povo. Moisés parou com o povo. O Senhor fez movimento. O povo fez movimento. Mas chegou aqui. Aleluia! Morre Moisés. Mas ressuscita Josué. Agora ele é Josué. E o Senhor fala com ele e disse, olha aqui, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Só que, agora, aonde você for, eu irei com você. Aonde você parar, eu paro. Se você continua, eu continuo. Se você para, eu paro. Se você faz, eu aprovo a tua obra. O que você fizer será prosperado. Eu não sei se você percebe a diferença. Uma coisa é quando ele está na frente e outra coisa é quando você está na frente. Mas os dois causam. O que precisa é obediência. Pastor, e um grande problema da igreja hoje, do ministério em geral, é esse. Que mudou a ordem. E eles querem andar na ordem antiga. E siga dizendo, o Senhor vai na frente. Eu disse, não é tempo de eu ir na frente, não. Isso já passou. Ah, pastor, mas isso é no Antigo Testamento. No Antigo Testamento? Olha Jesus. Aí eu teria que pôr 12 de trás de mim, né? Mas o Senhor, faça de conta, para não incomodar os irmãos. O Senhor vai na frente e vai 12 com ele. Aonde Jesus para, os 12
para. Jesus começa a mover, os 12 se movem. De repente, Jesus ressuscita e disse: senhores, aqui muda o quadro. Agora vocês vão e eu vou com vocês. Eu vou com vocês. E o que você fizer aqui, eu estarei presente. E o que você diga aqui, será feito no céu também. Se você aqui une, lá une. Se você aqui abre, lá abre. Se você aqui liga, lá liga. Se você desliga, lá desliga. Se você faz acordo aqui, faz acordo lá. Olha aqui, a chave já não é comigo, é sua. Toma a chave. E a porta que você abrir estará aberta. Por que temos problemas? Falei outro dia com um grupo de obreiros, disse: nós estamos perdendo oportunidade. O que é que nós estamos perdendo? Jesus antes falou com eles e disse: olha aqui, as obras que eu faço, vós também as fareis, e ainda maiores que estas. Você pode crer nisso? Vou concluir. Deixa eu dizer aqui algo mais para fechar. Obrigado. Por que o futuro nos faz sentir inseguro? Obrigado, pastor. O pastor está me estendendo aqui. Aí você ganha. Você que está lá pela televisão vai ganhar mais ainda, porque o que vem agora é algo que vai alcançar você na casa, na sua sala, no seu quarto. Vai alcançar você onde você estiver e vai sacudir a sua vida. Sabe? Por quê? Nós estamos inseguros porque nós não percebemos que o Senhor está na frente. E não é uma percepção errada, está correta. Porque agora não é Ele que vai na frente. Quem vai na frente é você. Ele vai com você. Então aqui, ano 74. Eu estou bem. Como é que eu estou? Bem. Sou pastor de uma igreja lá no estado de São Paulo, com o pastor Teodoro Tukantovkaniuk, um russo, 100% santo. O senhor conheceu ele? Que pastor? O pastor Abraão conheceu. Santo. Olha aqui, vivi com o Teodoro 5 anos. Nunca vi uma palavra vã na sua boca. Nunca abriu a sua boca para falar mal de um companheiro, nem para censurar. Nunca. Isso me ajudou muito. E eu estava feliz porque ele me entregou trabalho, me entregou funções, me entregou o evangelismo da igreja, me entregou o crescimento da igreja. E eu estava 100% ocupado e feliz. Uma noite depois de um culto, atendi um grupo de obreiros, despedi, foram embora, em casa tomamos um chá, Anaí recolheu as crianças para dormir e eu me ajoelhei para orar no meu rincãozinho. E estando orando, de repente senti uma mão que me tocou. E eu fui para outro lugar. E me encontrei numa montanha e 6 homens estavam agachados, escrevendo na terra e conversando.
E a terra na montanha era como um lugar preparado por máquinas para construir uma urbanização. Aí os 6 se levantaram e, olhando para mim, disseram: bem-vindo à Colômbia, irmão José. Um deles saiu e veio a mim. Ficou de frente comigo. Olhou para mim e olhei para ele e vi a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, a sua feição completa. E ele, sorrindo, falou: fizeste bem em vir. Aqui você tem uma obra grande para fazer. E ela terá repercussão mundial. Aí pôs a mão sobre meus ombros e disse: acompanhe-me. E me levou. Aí estava o vale. E eu vi o vale, a cidade. Ele olhou e disse: essa é a cidade da promessa. Aqui você fará uma obra grande e terá repercussão mundial. Acompanhe-me. E desceu por um caminho e andamos juntos, como uns 20 minutos, pela parte norte e oriente da cidade. Chegou lá numa casa, foi direto, como se a casa fosse dele, entrou e foi para a sala de jantar, se sentou, dando as costas para a parede, me pôs eu sentado na frente dele. Aí uma mocinha apareceu e começou a servir a mesa. Pão, queijo, manteiga e café com leite. Ele orou e disse: comamos. E ele comeu e eu comecei a comer também. Olhando para ele, de trás dele, na parede, abriu um pergaminho. E tinha letras vermelhas. Deus, eu he visto na terra feliz. Eu fico olhando e ele olha para mim e sorri, como sabendo que algo eu estava lendo. A moça voltou, sorriu, olhando para mim, e falou em português: o senhor entende? Eu disse: não tudo. Então ela falou em português: ó Deus, eu vi uma terra feliz. Colômbia. E eu me senti de joelho, abri os olhos. Eu dormi enquanto estou orando. E estou sonhando. Que estranho. Mas que sonho tão nítido. Então senti pedaço de pão na boca e queijo. E o sabor do café. Eu disse: não. Eu disse: não. Isso é somente um sonho. Mas os pedaços do pão e do queijo estavam na boca. Eu disse: não, eu lavei a minha boca, eu escovei os meus dentes, eu não tenho comida na boca. E quando eu estou raciocinando dessa maneira, uma voz no ambiente: você creu no do Felipe? E comecei a ver Felipe batizando o eunuco. E logo o eunuco entrando no seu carro e Felipe sendo arrebatado pelo Espírito e levado de Gaza a Azoto. Então eu respondi: creio. E a voz voltou firme outra vez, mas meiga: eu sou o mesmo. Os que estavam aqui domingo se lembram que eu falei que com 13 anos nas praias de Maceió eu falei: eu quero ser um homem sem fronteira. Eu quero entregar-me
na tua vontade, no teu propósito. Naquele dia, lá atrás, aos 13 anos, eu estava abraçando o meu futuro. Agora, de 13, quando aconteceu isso, eu tinha 28 anos. Quantos anos passaram? 15 anos. O Espírito Santo estava presente dizendo: o teu futuro está aqui. A porta está aberta. Qual é a porta? A porta é a Colômbia. Agora, eu me levantei com choro, eu me levantei com aflição, eu me levantei com uma comoção interna e ficou dentro de mim aquela luta. Eu fui buscar um atlas para ver onde estava a Colômbia. Quando eu vi o mapa da Colômbia, o meu espírito se levantou e eu senti que eu entrava na Colômbia. Aí começa a batalha da mente. Batalha de quê? Da mente. Como é que eu posso explicar isso? Como eu posso explicar isso? No dia que eu começar a dizer essa coisa, todo mundo que me ouvir vai dizer: você está completamente doido. Que você comeu pão, queijo na Colômbia e você estava aqui. Isso não cabe na mente de ninguém, não. E numa cultura onde o povo não crê nem na luz elétrica, como é que vai crer nisso aí? Como é que vai crer? Aí batalhei 6 meses. E começou. Aí vem uma parte que eu gostaria de dizer para vocês, todos os obreiros, que precisa a gente aprender como é que Deus nos trata. Olhe bem, silêncio, a batalha era minha. Aí começou a acontecer coisa assim. Eu lia jornais. E quando eu estava lendo o jornal, aparecia Colômbia. Alguma coisa de Colômbia dizia no jornal. Abri uma revista, lia qualquer coisa na revista, daqui a pouco, Colômbia. O que nunca antes eu vi e comecei a ver agora sobre a Colômbia. Eu estava nos cultos como esse, culto abençoado, e eu estava sentado ali, e o negócio era Colômbia, 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 Colômbia. Eu já não me sentia parte da igreja, eu já não me sentia parte da cidade, eu já não me sentia parte do país. Eu olhava para minha esposa e me dava um espanto. Como é que eu vou dizer para a nega que eu tive essa decisão? Como é que eu vou dizer isso para ela? Aí um dia eu vim para São Paulo fazer uma diligência da assistência social. E terminei a tarefa e sabia que estava perto de uma congregação. Estava hospedado na casa de uns irmãos que tinham parentes em Tupã, mas antes de ir, eu fui para a congregação, culto de oração. Ninguém me conhece. Entrei e me ajoelhei lá atrás. O diácono disse: o senhor de onde vem? Eu digo: não, sou de Tupã, mas estou passando aqui, eu quero orar. O senhor trouxe carta? Eu não trouxe carta, não. Ah, então tá bom. E eu me ajoelhei para orar. Olha, não durou 5 minutos. Uma voz feminina: você pensa que eu não vejo o que você está fazendo? E conheço o teu pensamento. Por que foge? Por que atrasa o meu projeto? Você crê que ainda há profeta na igreja? E a palavra foi direta: levanta-te, não tenha temor, diga a ela que fui eu que
falei com você e ela entenderá. Mas ela quem? A nega. Chorei, me levantei, não durou 15 minutos, aconteceu tudo isso. Eu digo, já, não preciso seguir orando não, me levantei. Fui embora para casa onde eu estava hospedado, eu queria ir essa mesma noite para casa. Mas no dia seguinte viajei, cheguei em casa, falei com ela, nega, era 520 e tantos quilômetros. Quando eu cheguei em casa, eu falei, eu quero que você me dê tempo para a gente conversar, uma coisa importante. Ela ficou olhando para mim e disse, e por que não conversa agora? Digo, não, porque é importante. É com calma, não é assim agitado, não. O meu coração estava assim. Porque a preocupação era o não. Se ela diz não, tranca tudo. E agora? Como é que eu vou incomodar ela? Já tirei ela de São Paulo para 520 e tantos quilômetros longe do papai, da mamãe, uma família de 14 filhos. Ela é a maior, a primeira, amada de todo mundo. E que esses 500 quilômetros era como se estivesse no fim do mundo. E agora eu vou falar da Colômbia para ela, nem como vai falar. Mas então ela ficou olhando para mim. Eu digo, não, mas a gente vamos conversar. Ela disse, e se eu disser o que você vai dizer? Eu digo, não, você não pode dizer, porque você não sabe. Você não sabe. Aí ela sorriu. E eu disse para ela, tá certo, não esperemos amanhã não, é agora, mas fale você, diga o que é que eu vou dizer. Você não pode adivinhar? Aí ela sorrindo disse, você vai dizer que o nosso tempo, plural, nosso tempo terminou aqui. Você vai dizer que nós vamos para um lugar que não é o nosso idioma, que não é a nossa cultura. E quando ela começou a falar, eu comecei a chorar. Eu digo, mas como você soube? E ela chorando disse, nego, é que o mesmo Deus que está tratando com você, também está tratando comigo. Aí ela me olhou e disse, eu vou pedir uma coisa só, uma só. O que nós temos que fazer, plural de novo, façamos logo. Olha, foi como se tirasse o peso, uma tonelada de cima de mim. Nos abraçamos os dois. Ficamos os dois ali fundidos entre um outro. E falamos os dois, Senhor, o nosso futuro está nas tuas mãos. Eu irei, 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 aonde tu me mandar. Ela chora berranda e a campo tere berranda cai. Aí, fiquei descansado e tenho que agora fazer saber isso a todo mundo. Ao pastor da igreja, ao pastor Cícero Canuto de Lima, ao ministério. Aí a notícia correu. O pastor Abraão lembra disso. A notícia correu. Satírio, pastor Satírio,
vai para a Colômbia, tadinho. Em algum lugar a gente estava conversando, eu fui nas reuniões de obreiros lá no Belém, na Cântara Machado. Aí quando o povo me viu, os pastores maiores, meu filho, você vai para a Colômbia? Eu digo, vou para a Colômbia. Quem? E um dia eu fui recolhi, falei com Deus, reclamei a Deus, Senhor, esse povo não crê não. Sabe qual foi a resposta do Senhor? Que eu não falei com eles, eu falei, foi com você, não foi com eles. Não foi com eles, foi com você. Aí as portas fechou. Em vez de abrir, fechou. E a única opção que ficou para mim foi a selva. Eu disse, nega, não temos passagem aérea, não temos fundos para que nos sustente, mas para cumprir, nós temos que caminhar pela selva. O milagre brasileiro é a Transamazônica. Eu fui na rodoviária, falei com as pessoas que viajavam para o norte, e eles me disseram, olha aqui, a Transamazônica é um projeto que tem estrada aberta, tem, mas que possa traficar veículos, ou trafegar veículos de maneira normal, é impossível, porque a chuva, muitos lugares têm problema. É uma aventura, uma aventura. Eu disse, mas você pode vender passagem para mim até Manaus? Eu disse, não, não. Nenhuma empresa tem garantia para levar você até Manaus. Nós podemos vender a passagem para você até Cuiabá. De lá você pode viajar até Porto Velho. E daí para frente, meu filho. Eu digo, então venda. Primeiro trajeto, né? Cuiabá. E nos internamos na selva. 43 dias. 43 dias. A pé, em carro pequeno, em ônibus, em balsa, em barquinho, em canoa, em avionetas, todo tipo, até cruzar do outro lado. Até chegar na cidade da visão. Aí eu descobri que não é ele que vai na frente, sou eu. Eu vou e ele vai. No rio está fechado, ele abre. Falta transporte ali, ele provê. Falta gente para me atender, ele põe. Cheguei no lugar, já na divisa, estávamos exaustos. Cheguei na divisa, deixa eu voltar um pouquinho, Manaus. Pastor Alcibiades Vasconcelos me recebeu e me hospedou debaixo do púlpito da igreja de Manaus. O púlpito era alto e por fora tinha você conhece lá, né? Aquela entrada no corredor que dá debaixo do púlpito. Tinha uma sala lá e ele improvisou para mim me hospedar com a minha esposa e meus filhos. E eu fui buscar o barco, porque era de barco. 18 dias. Mas quando soube que era família, disse, não, família não. Esses barcos não prestam, não servem para viajar com família. Aqui tem de tudo que não presta. Pôr uma mulher com criança aqui não é prudente. Não me vendeu. Voltei para cá com aquela aflição. E agora? 18 dias. Selva fechada. Aí é só água e ar. Então, falei com ela. Ela disse, e o que é que nós vamos fazer? Eu disse, esperar. Mas quanto tempo nós vamos esperar? Eu digo, um milagre.
Deus tem que fazer milagre. Eu já fui. A minha parte eu já fiz. A outra corresponde a Deus, porque eu não tenho mais saída. Aí começou a chegar gente. Eu pensei que tinha culto. Saí para perguntar. Há culto? Disse. Não, é o ensaio do coro. O coral vai cantar. Está ensaiando. Tá bom, então voltei. E fiquei com ela conversando. Daqui a pouco, se arrumou lá o coral e escutei o maestro dando a tonalidade. E como ela cantava no coro, e eu também, quando estávamos solteiros, aí ficamos ali entonando embaixo. Daqui a pouco começa a cantar. Vivo por fé no meu Salvador. Não temerei, é fiel o Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Eu vivo por fé, Ele me guardará. Aí ela olhou para mim e disse, é para nós. E os dois nos ajoelhamos enquanto o coral cantava lá, nós cantávamos aqui, chorando. As crianças que estavam andando na casa do pastor José Muniz. Lembra do pastor José Muniz? Lembra? Era o vice-presidente de Manaus, depois foi pastor em Rio Branco. E as crianças corriam lá na casa dele, porque depois de sair da casa estava o corredor e era o lugar onde nós estávamos hospedados. Aí começou a chegar as crianças, viu que a gente estava orando, foram se acomodando e logo nos acostamos e dormimos, sem janta. Porque queríamos ficar desfrutando mais de Deus. E dormi cantando. Vivo por fé no meu Salvador. Não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Eu vivo por fé, Ele me guardará. Amanheceu o dia. E de repente eu ouço lá fora. Um missionário que vai para a Colômbia. Aí minha esposa disse, quem vai para a Colômbia somos nós, né? Estão chamando. Me arrumei e saí. Um rapaz com a motocicleta, vestido com a farda da aeronáutica, e eu me aproximei dele e disse, pois não, ele disse, o senhor que vai para a Colômbia? É um missionário? Eu digo, sim, é um missionário. Ó, vá que o capitão Antônio está esperando o senhor lá no aeroporto. Aí eu agradeci a ele e expliquei como é que eu chego lá. Ele me deu a forma, disse o que eu tinha que fazer. Voltei e falei para ela, olha, me estão chamando para ir no aeroporto. Ela disse, vá, porque Deus tem bênçãos que são milagrosas. Aí fui, quando eu cheguei lá, me apresentei, era um irmão. E era que tem o comando do aeroporto, na parte da aeronáutica, me recebeu. O senhor vai para a Colômbia, não é? Eu digo, sim, senhor. Olha, eu soube, eu comentaram na igreja que há um missionário que vai para a Colômbia. E eu me preocupei, como é que vai para a Colômbia?
Se aqui não tem maneira de ir, se não é por água. E por água não dá para viajar. Como é que ele vai para a Colômbia? Mandei pedir informação do senhor. E o pastor Silvírio me falou que o senhor não tem recursos para pagar passagem de avião, não é? Quantos são? Somos 5. Tem uma notícia para o senhor. Hoje à tarde sai um avião de Brasília. Posa aqui. E amanhã sai às 10 horas para a fronteira com a Colômbia. Dê-me os nomes. E ele fez 5 requisições. E me entregou. Ele disse, esteja amanhã aqui antes das 9 para poder embarcar. E aí eu volto com aquela requisição na mão, saltando, chorando, dando glória a Deus, porque o impossível para mim é possível para Ele. Você pode crer nisso? No dia seguinte, falei com o pastor Alcibiades, falei com o pastor Muniz, agradeci, arrumamos nossas coisas, fomos para o aeroporto. E o irmão Muniz falou assim, é um verdadeiro milagre que a FAB possa parar aqui e fazer este favor, porque eles só fazem favor para pessoas que estão doentes, para casos especiais. Eu digo, o meu é especial. Amém. O seu caso é especial, o seu caso é especial, o seu caso é especial, o seu caso é especial. Uma pergunta, levante a mão aqueles que alguma coisa, espere. Levante a mão aqueles que falta alguma coisa na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nas suas finanças, na sua economia. Há alguém aqui que falta alguma coisa? Levante a mão. Olha aqui, isso que falta para você é especial. É especial. E como você está nele, tudo está reconciliado com ele, você está completo nele. O que falta para você é algo transitório, porque nele tudo que você precisa já está. Voamos até Tabatinga, 4 horas de voo. Paramos em Tefé, depois avançamos, finalmente. Mas aí vem a outra grande surpresa. Visita surpresa. O avião parou, desceu os soldados, viu as coisas que estavam ali. E logo vamos descendo as crianças, eu vou recebendo eles. E quando eu olho, tem uma pessoa parada lá na frente, na escada, como uns 3 metros assim para trás, com as mãos postas assim, um soldado do exército. Mas eu olho para ele, não conheço. Era um capitão. E ele me olhou com roupa de trabalho e perguntou, é um missionário? Digo, sim. Aí ele deu um passo para frente e começou a chorar. Aí me olhou e disse, igualzinho. Olhou para minha esposa e disse igualzinho. Olhou para as crianças e disse igualzinhos. Aí ele disse, olhe, eu estou aqui para recebê-los, porque à noite o Senhor me deu uma visão vendo vocês chegando nesse avião. E Ele me mandou recebê-los. E Ele falou que vocês estão cansados. E eu tenho a minha casa preparada para recebê-los.
Você pensa que você está só, você não está só não. Ele vai com você. Você caminha, Ele caminha também. Você vai, Ele vai também. Se você para, Ele para. Mas se você prossegue, Ele prossegue. Foi um tempo maravilhoso com aquele soldado oficial do exército. Choramos na casa, chamava ele Antônio, e ele nos recebeu sua esposa, a esposa dele, uma mulher que olhava para minha esposa, olhava para as crianças e nos atendia com amor. Era selva, irmão. Nesse tempo, Tabatinga era selva, só estava o aeroporto e o quartel, e algum povoadinho. Do outro lado estava Letícia, que era a Colômbia. Escutem, como nos atendeu, como nos cuidou, como nos cuidou. Eu paro aqui, eu quero pedir o coro. Com a licença do pastor. Vocês cantaram faz um momento o meu hino. Deus tem um plano em cada criatura, e aos astros Ele deu o céu, e a cada rio Ele deu um leito e o caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho Ele entregou por mim. Não importa aonde for, eu seguirei ao meu Senhor. Sobre terra ou mar, aonde Deus manda, fique de pé, coro, por favor. Eu gostaria que vocês cantassem para que a minha alma se alegre de novo. Enquanto o coro se prepara, olhe para mim. Não olhe para o coro, não. Não olhe para o coro, não. Olhe para mim. Sabe, eu creio que Deus preserva a minha vida. A guerrilha podia ter me matado. Faz muito tempo. Mas não matou. A selva podia ter me destruído pelas doenças da selva, mas não. Eu estou aqui com 67 anos. E sabe o que é que eu creio? Que eu estou aqui porque Deus quer que eu seja um testemunho vivo para você. A tua fé, ela está dentro de você. Use. Abre os teus braços assim. Faz assim. Diga comigo, eu abraço hoje, pela fé,